Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a jornalista mineira Daniela Zupo. Com longa experiência na área cultural, ela atuou como repórter, editora, correspondente internacional e apresentadora em alguns dos principais veículos de comunicação de Minas Gerais. Recentemente, Daniela se afastou do trabalho para tratamento de um câncer de mama, mas não abandonou sua vocação. Ela decidiu compartilhar em uma websérie documental informações, dificuldades e reflexões sobre sua luta diária contra a doença. Daniela, eu queria, antes de começar a nossa conversa, te agradecer pela gentileza de nos receber aqui na sua casa para a gravação desse programa Retratos. Eu é que agradeço a gentileza de vocês se deslocarem até minha casa para a gente gravar essa entrevista. E a nossa afinidade cromática já diz tudo, né, querida? Querida, como nós falamos na apresentação do programa, eu queria reforçar essa sua trajetória profissional, começar a nossa conversa com ela, né? Você se formou em jornalismo, né, pela PUC Minas. Isso. E desde 94 você atua como profissional de comunicação, né? Exatamente. Já tendo, inclusive, várias atividades, como nós falamos, né? Você foi repórter, redatora, editora, apresentadora de programas nos principais veículos aqui de comunicação, especialmente em Minas Gerais, né? Então passou pela Rede Globo Minas, TV Futura, né? A Rede Canal 15, TV Horizonte. Inclusive já você apresentei o Retratos. Denunciando o tempo, né, que está atrás de mim. Assim. Apresentei o Retratos há muitos anos e passei 7 anos na Alemanha. Ah, mas nós vamos falar disso ainda. Onde eu fui correspondente internacional, só fechando o ciclo. Vamos chegar nisso aí ainda. Então vamos lá. Tem muita coisa para falar, né? Tem sim. Querida, e nesse período que você esteve trabalhando, né, no jornalismo, você atuou mais, está mais conhecida como uma profissional da área de cultura, né, o jornalismo cultural. Isso. Né? Então eu queria saber de você, essa foi uma escolha sua ou foi uma circunstância da vida profissional? Estar sempre atuando nessa área cultural, do jornalismo cultural? Foi uma escolha consciente e eu diria até prematura, né? Eu tive, em alguns momentos da minha carreira, principalmente quando eu estava recém-formada, que é um momento em que você meio que captura as oportunidades que você tem, você não escolhe muito, né? Verdade. Então, nesse momento, eu passei pelo que a gente chama de hard news, né? Que é a redação das notícias do dia a dia. E ali eu confirmei a minha não vocação para elas. Eu já queria trabalhar com cultura, mas eu tinha uma tentativa, né, de experimentar outras linguagens, mas eu rapidamente entendi que não era a minha história. E eu fiz uma escolha até um pouco arriscada, né, de trabalhar com jornalismo cultural, que não é um mercado muito amplo, você sabe disso. Então, num primeiro momento, eu tenho uma trajetória, como você disse, onde eu passo pelas principais TVs, né, como repórter, né, do jornalismo diário. E aí eu tenho um divisor de águas, que é quando eu vou para a Alemanha e, né, num primeiro momento eu me redescubro lá, inclusive aprendendo uma outra língua, me inserindo numa nova cultura. Depois de um tempo eu volto para a profissão como correspondente internacional também do jornalismo diário, até que quando eu volto para o Brasil há 7 anos, eu decido que eu vou trabalhar exclusivamente com jornalismo cultural. Mas eu queria voltar um pouco no tempo, porque tem coisas muito interessantes para a gente poder falar, né? Assim, você ficou 8 anos trabalhando aqui no Brasil antes de ir para a Alemanha e ficar 7 anos lá, não é isso? Nesse período de 8 anos aqui, que você passou por vários veículos de comunicação, que você entrevistou tantas personalidades, há algum momento assim que você possa destacar, assim, que tenha te marcado pessoalmente, profissionalmente, que você tenha aprendido muito com isso? Antes de ir para a Alemanha? Antes de ir para a Alemanha. Tem, seguramente. Eu fiz parte da primeira equipe de um canal que foi um canal muito ousado e precursor, que era o Canal 15, coordenado pelo Alberico Souza Cruz e o Lauro Diniz, que eram jornalistas com uma longa trajetória no jornalismo da Globo, né? E eles montaram em Belo Horizonte, o que hoje, para quem é relativamente jovem, assim, nos escuta e nos assiste, talvez ache,
grandes coisas, mas era naquele momento uma iniciativa muito ousada, que era de um canal de notícias local a cabo, quando a TV a cabo estava começando no Brasil. Então eles pegaram uma turma jovem, da qual eu fazia parte, recém-formada, todo mundo com seus 20 e poucos anos, trouxeram profissionais experientes para nos treinar na edição, nas imagens, na reportagem, e nos prepararam para entrar no ar. Sim. E foi uma experiência muito marcante, e quanto mais o tempo passa, Wagner, e eu olho para trás, mais eu percebo a sorte que eu tive de começar desse jeito, né? De começar cercada de uma equipe jovem, muito animada, muito afim de fazer TV, e com essa coordenação experiente, né? Que é tudo que a gente precisa quando é recém-formado. É verdade. Então ali eu vivi 2, 3 anos da minha vida profissional muito intensos, de muito aprendizado, de uma energia muito positiva no trabalho. E aí eu destaco especialmente uma passagem por um programa que não existe mais, assim como o canal não existe mais, que chamava Arrudas Connection, o nome já diz tudo, né? Ele era feito nos moldes do Manhattan Connection. Sim. E era uma ideia do Lauro e do Alberico de chamar intelectuais da cidade, na época Roberto Drummond, Odin Andrade, Ângelo Osvaldo. E aí teve umas outras pessoas que passaram pelo programa, Zeca Perdigão, Roberto Martins. Basicamente eram intelectuais da cidade conversando sobre uma pauta variada, né? E eu não era apresentadora oficial desse programa, quem apresentava era o Jorge Norman. Ele passou uma temporada nos Estados Unidos e o Alberico me chamou e disse: Daniela, hoje você vai apresentar o Arrudas Connection. E, aliás, minto, o Lauro disse para mim: olha, o Alberico falou que você vai apresentar o Arrudas Connection. Eu falei: como assim? Ele falou que você vai lá apresentar o Arrudas Connection. Eu disse: não, esses caras vão me engolir. Minha carreira vai acabar antes de começar. Ele falou: se entenda com o Alberico. Eu corri na sala do Alberico e falei: Alberico, pelo amor de Deus, eu vim aqui te pedir para não me dar essa chance, para não me dar essa oportunidade, porque eu não tenho condição de encarar essas feras, né? E eu aprendi uma das lições mais sensacionais da minha carreira na televisão. O Alberico me olhou com aquela calma e disse assim: minha filha, se tiver ruim, a gente tira do ar. Vai lá, encara e faça, né? E eu pensei: bom, então não pode ser tão ruim assim, né? E eu fui, e o que era para ser uma experiência provisória acabou sendo permanente. E ali, com aquelas feras, com aqueles senhores respeitadíssimos e intelectuais, eu aprendi muito sobre a mediação, né? Porque eu tinha que realmente, a cada programa era a sensação de uma sobrevivência, né? Sim, sem dúvida. Hoje eu sobrevivi. E eu acredito que isso também possa ter te ajudado quando você foi para a Alemanha, né? Ficou lá 7 anos. Você mesma disse que não dominava exatamente o idioma, mas acabou se tornando correspondente internacional. Além de correspondente internacional, você teve grandes conquistas profissionais lá, né? A gente pode citar algumas. Você fez cobertura de alguns eventos de repercussão internacional, né? Como a visita do então Papa Bento XVI à Alemanha, como o Festival de Cinema de Berlim, não é? E você foi uma das 55 jornalistas freelances, né, credenciadas para poder cobrir a Copa do Mundo na Alemanha em 2006. Tá vendo como eu estou sabendo da sua vida? Gente, ele é incrível, que memória, que inveja dessa memória. Aí eu queria saber de você como foi essa experiência na Alemanha, o que significou para você, tanto pessoal quanto profissionalmente? Foi a minha primeira grande viagem de transformação. Daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre a segunda, né? Vamos. Mas vamos. Eu fui para a Alemanha sem falar absolutamente nada do idioma, sem saber nada da cultura alemã. Então no primeiro momento eu fiquei obviamente completamente perdida. Profissionalmente, principalmente, porque eu já tinha aqui uma trajetória, eu já tinha passado pela Globo, né? Eu já tinha 8 anos, como você disse, de experiência profissional, e eu cheguei lá, eu tive que recomeçar, né? É um recomeço, né? E ser estrangeiro não é uma coisa simples, né? Em qualquer lugar em que você esteja. Eu trabalho com a língua, com a precisão da palavra.
mesmo que você aprenda uma segunda língua, demora um tempo para que você tenha a fluência necessária para ser um bom jornalista. Né? Então eu consegui sim trabalhar como correspondente internacional para alguns veículos, mas sempre com essa perspectiva de uma jornalista que trabalhava para um veículo brasileiro. Não como uma jornalista brasileira que tivesse apta a trabalhar para um veículo alemão, né? Foi uma experiência, foram 7 anos de muito aprendizado sobre tudo, né? Assim, primeiro, essa coragem para recomeçar. Né? Eu tentei, viu, Wagner, mas eu não descobri outra profissão. Muitas vezes eu me perguntava, eu falava, mas é tão difícil para mim ser jornalista aqui, porque eu não... Tem gente que tem 1000 talentos, né? Eu, infelizmente, não estou nesse hall de pessoas muito talentosas. Eu só sei ser jornalista. Então, Que jornalista, né, imagina, querido. Mas eu bem que tentei, viu? Fugir da raia, né? E tentar um outro caminho. Mas eu descobri realmente que fortaleceu para mim esse sentimento de vocação. Não? É isso, essa escolha, que foi uma escolha precoce. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na universidade. Então, ali eu confirmei para mim mesma, se é que havia dúvidas, que eu queria, sim, continuar sendo jornalista. E fiz o que foi possível fazer. A experiência de viver fora me ensinou muito sobre a jornalista que eu queria ser. Eu voltei com uma visão diferente do jornalismo, porque eu observei o jornalismo praticado lá fora também, que é um jornalismo fantástico, maravilhoso, né? Mas eu vou te pedir só um segundo, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa, porque nós vamos falar ainda sobre isso, a sua volta ao Brasil, o que você trouxe de aprendizado e aplicou aqui, né, na sua carreira que você continuou, mas no próximo bloco. Na volta, nós conversaremos mais ainda sobre a trajetória dessa grande jornalista mineira e na sua volta ao Brasil e nos trabalhos que ela desenvolveu por aqui ao chegar da Alemanha. Não saiam daí, a gente volta já já.